Quem nunca passou por aquele momento de parar e falar assim, eu vou jogar tudo pro alto, chega disso, eu não mereço essa humilhação, cancela, vou parar por aqui, chega, vou jogar tudo pro alto mesmo, vou desistir. E quantas vezes a gente de fato não desiste? Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre desistir, o que fazer quando a nossa vontade é desistir. Vamos? Antes de mais nada, eu já vou pedir desculpa, porque a minha voz ela vai piorando ao longo do vídeo. Eu tô com uma garganta inflamada, infecção na garganta. E aí, meu corpo, eu tô mais cansada, a respiração tá mais pesada. Mas enfim, eu não vou desistir de gravar este vídeo. Eu faço conexões meio malucas. E aí, começando aqui esse vídeo, eu fiz algumas conexões meio malucas. E eu espero que eu consiga transmitir o que eu pensei de forma clara. E uma das coisas que melhor, sabe, aquela coisa que mudou a sua cabecinha, é que antes de ser boa, você é ruim. Então isso é uma coisa que eu tenho um post-it pregado na minha frente, que é você só fica boa depois de ser ruim. E é isso, né? A gente começa, quando a gente vai começar qualquer coisa, é muito raro uma pessoa que começa já sendo muito boa naquilo e tudo mais. Então a gente começa ruim mesmo, e é um fato. A questão é que a excelência, o que é excelência? É a gente fazer a mesma coisa várias e várias e várias e várias vezes até que a gente seja muito bom naquilo. Então, às vezes a gente acha que a gente é ruim e a gente não se dá a oportunidade de ser bom. Então a gente fala assim, não, sou ruim nisso, chega. Mas a gente nem se dá a oportunidade de ser bom, porque a gente não vai ficar bom, sei lá, a gente não vai ter o corpo maromba treinando 10 dias na academia, treinando 20 vezes, 100 vezes. Não, eu queria, achei que fosse assim, mas não é assim. A gente não vai se tornar um leitor lendo 10 livros, sabe? 20 livros, 100 livros, sabe? Aquela pessoa super intelectual. Não é assim, a gente precisa ler muito mais do que isso, né? Ou então ler 10 vezes um livro. Enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. A questão, o ponto aqui é que pra gente ser bom em alguma coisa, a gente precisa repetir aquilo. Pra gente ser bom em fazer aquarela, a gente precisa fazer aquarela muitas vezes. Pra gente ser bom em qualquer coisa, em qualquer, sabe, numa luta, numa dança, numa habilidade que a gente for desenvolver, no trabalho que a gente vai fazer, a gente tem que fazer aquilo muitas vezes. E muitas vezes, eu tô repetindo a palavra, né? E na maioria das vezes a gente não se dá a oportunidade de repetir aquilo até ficar bom. A gente não se dá a oportunidade de falhar, de ser ruim até ficar bom. E excelência, a gente alcança a excelência quando a gente faz aquela mesma coisa várias e várias e várias vezes, né? O segredo da excelência tá na repetição. E a gente muitas vezes desiste antes. Então, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre desistir. Tem uma fala que me marcou muito, que eu ouvi uma vez, que foi assim: se você não fez isso por 3 anos seguidos, se você não tentou de verdade isso por 3 anos, e você desistiu, é porque você é fraco. Porque as coisas que valem a pena, elas levam tempo. E essa é a maior verdade, né? As coisas que valem a pena, elas levam tempo e a gente tem que ir esforçando mesmo quando a gente tá ali naquele surto, vontade de desistir. E eu já passei por vontade de desistir inúmeras vezes, né? Então a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente tá com vontade de dirigir, de dirigir é ótimo, né? De desistir é dar um passo para trás. Então, às vezes tudo que a gente precisa é dar um passo para trás, deixar aquela afobação do momento, parar, olhar para a situação de forma mais fria possível, distanciar um pouco da situação, se isso for possível, e refletir. Eu quero mesmo desistir disso? Por que eu quero desistir disso? É aquela famosa lista, né, dos prós e contras. Por que eu quero desistir disso? Qual é a razão? Qual é a emoção que eu tô sentindo aqui? Dormir diante daquela emoção, né? Porque no sono a gente consegue passar pelos eventos que nós vivemos no dia e tirar aquela carga emocional, né? Especialmente no último ciclo do sono, que acontece ali entre depois das 6 horas de sono até as 7 horas e meia. Então, nesse momento, a gente tá ali removendo a carga emocional daquilo que a gente viveu e a gente consegue pensar de uma forma mais lúcida.
Então, é importante que a gente dê esse passo para trás, durma uma noite, durma sobre aquele assunto, para a gente acalmar os ânimos. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você quer desistir é dê um passo para trás, olhe para a situação de forma mais fria, durma, né? Tenha uma noite de sono e se recorde por que você começou aquilo. Qual foi a razão que te fez iniciar? Qual foi a sua motivação? O que você sentiu logo que você começou? Sabe? Então, isso pode te motivar, isso vai te motivar, né? E você coloca na balança também o que me faz querer desistir. Algumas vezes eu quis desistir por aquele sentimento de criança mimada, sabe? De as coisas não estão indo como eu queria, então eu vou desistir. Mas às vezes a gente precisa ver beleza nas coisas que não estão indo do nosso jeito, e algumas vezes a gente precisa recalcular a rota, realinhar o caminho, tirar as pedras do caminho para a gente fazer aquilo que estava nos nossos planos iniciais. A segunda coisa é voltar para o nosso propósito. Depois que a gente lembrou disso, deu esse passo para trás, olhar qual é o nosso propósito e justamente recalcular a nossa rota, sabe? Alinhar a nossa expectativa, olhar aquilo que não está funcionando e fazer funcionar ou então excluir aquela parte, sabe? Perguntar qual é a única coisa que eu posso fazer que vai me fazer caminhar para perto disso, quais são todas as outras coisas desnecessárias nesse processo que estão me cansando mais. É muito importante que a gente faça essa pergunta. O que nesse processo, o que nessa jornada está me cansando, está pesando? Quais são as pedras na minha mochila que não deveriam estar ali, que estão só pesando e não estão fazendo que o meu caminhar seja ainda mais lento? Às vezes as pedras são algumas características nossas mesmos, alguns sabotadores nossos mesmos. Talvez o perfeccionismo, talvez a preguiça, talvez a procrastinação, talvez querer fazer tudo do nosso jeito, ter o controle demais, né? O nosso orgulho. Pense também na diferença que você quer fazer na vida do outro, como você quer ser útil, como o seu projeto, o seu plano é útil para o outro, como é importante para o outro. Então faça essa reflexão de o que você quer, e às vezes é pensar, né? Qual é o seu final? Eu falo sobre isso no vídeo de metas também. Eu sempre falo para as minhas alunas, faça um mural dos sonhos, porque você precisa ter o vislumbre do que você quer alcançar. Faça um necrológio, porque você precisa do vislumbre da sua vida final, né? Do panorama geral da sua vida, daquilo que você sonha para sua vida. Então, pense sobre isso. Qual é o seu propósito? Onde você quer chegar com isso que você faz? Desde que você iniciou até aquele momento. A terceira coisa é faça ajustes. Então, a primeira coisa, dê um passo para trás. A segunda coisa, pense no seu propósito, aquilo que te fez começar, onde você quer chegar. A terceira coisa, faça os ajustes necessários. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu amo italiano. Eu fiz um curso de italiano por 1 ano e meio, há muito tempo, tem quase 10 anos, eu acho que eu fiz italiano, 9 anos que eu fiz italiano. E eu amo italiano, mas eu parei, né, e por um bom tempo, e eu não tenho contato com o italiano na minha rotina, eu não assisto novelas italianas, nada italiano, então eu segui algumas blogueiras italianas, mas hoje eu não tô com paciência para isso, e então eu não tenho contato com o italiano na minha rotina, eu não sou muito de ouvir música e tal, e eu preciso praticar o meu italiano. E aí, quando eu comecei a me organizar para praticar o italiano todos os dias, ou então 2 vezes por semana, eu coloquei estudar o livro. E aí, quando eu pegava o livro para estudar, era muito cansativo e muitas vezes eu procrastinava, né? Eu separava ali meia hora para estudar o livro e eu procrastinava, eu cansava, e aí chegou um ponto que eu desisti. Eu não tive um surto e desisti, mas eu desisti pelo esforço que eu tinha de tirar o livro e parará, e eu cansei mesmo, sabe? Eu desisti. Mas eu queria muito estudar italiano, eu queria manter o meu ritmo de estudo no italiano. E aí eu falei, cara, eu vou pro Duolingo. E eu fui pro Duolingo e no Duolingo eu comecei a estudar todos os dias e hoje, neste dia, eu completei minha ofensiva de 100 dias estudando italiano, coisa que eu não tinha constância, que eu não tinha mantido quando eu estava estudando direto pelo livro. O livro é importante, com toda certeza, mas ele hoje não cabe na minha rotina. E às vezes eu preciso facilitar tudo, facilitar o meu processo para que eu consiga permanecer nele. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que fazer coisas muito grandes, mas tudo que a gente precisa muitas vezes é só simplificar o nosso processo, fazer o mais fácil e permanecer nele. Claro que nem tudo a gente consegue trocar um livro por um Duolingo, né, gente? Que é um exemplo,
assim, diferente, né? Que é uma coisa, eu estudo italiano por hobby, porque eu gosto e tudo. Mas algumas coisas que a gente fala assim, eu vou desistir, na verdade, tudo que a gente precisava fazer é, eu vou reduzir o esforço. Eu vou reduzir a minha energia gasta nisso. É isso, é ajustar a rota, ajustar o caminho, é recalcular mesmo, pensar em outras coisas que podem facilitar. Também é interessante você dividir os passos, sabe? Olhar para. Porque às vezes quando a gente olha para um grande projeto, a gente fala, e agora o que é que eu faço? Mas quando a gente divide ele em pequenos passos, nos passos, trilha uma jornada, sabe? Coloca ali os passos que você deve seguir, fica muito mais fácil e você procrastina muito menos, porque é muito mais simples, sabe? Então, ajuste o que você faz. A quarta coisa é converse com alguém, busque ajuda. Como é bom a gente ouvir de outra pessoa, né? Algumas vezes que eu quis desistir, eu conversei com meu marido e ele me fez perguntas que foram tão importantes que me fizeram olhar e falar assim: cara, eu tô querendo desistir só pelo meu luxo, sabe? E não é assim que eu devo viver. Então converse com pessoas sábias, pessoas que acrescentam na sua vida, porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar a encontrar o caminho certo, elas vão te ajudar na sua jornada e vão te apoiar, né, enquanto você estiver vivendo ali o seu processo. A quinta e penúltima, última barra penúltima coisa é, em vez de desistir, descanse. Algumas vezes a gente quer desistir de algumas coisas porque nós estamos cansados demais, enquanto tudo que a gente precisava fazer, na verdade, era parar um tempinho, tirar um tempo de descanso, respirar, sabe? Dar um passinho para trás, dormir, descansar, tirar um final de semana off, parar um pouco de pensar naquilo, descansar, né? Descansar, simplesmente descansar. Às vezes você quer desistir porque você tá sobrecarregado. Pode ser que você precise simplesmente descansar, dormir, parar, fazer outra coisa, ter momentos de lazer, sabe? Dar um passinho para trás. Eu falei que essa era a quinta e última coisa, mas na verdade tem uma última coisa que é algumas coisas a gente tem que simplesmente desistir. Algumas coisas não estão na hora, a gente incuba aquela tarefa para algum outro momento. Algumas outras coisas realmente não valem a pena serem feitas. Então, a gente precisa avaliar. Se você deu um passo para trás, recordou o seu propósito, pensou naquilo que você está fazendo, se você recalculou a rota, ajustou algumas coisas, se você descansou e orou, pediu ao Senhor a direção e você percebeu que aquilo realmente não faz mais sentido na sua vida, talvez seja uma hora de desistir. Então, só que você não deve fazer isso no seu momento de ímpeto, no auge da emoção. Isso deve ser pensado. E você sempre deve refletir se eu estou desistindo disso porque eu sou mimada. Eu sei que essa palavra é meio chata, mas eu estou desistindo disso por causa do meu pecado, né? Mimada porque eu sou egoísta, porque eu sou invejosa, porque eu sou orgulhosa, porque eu sou avarenta. Por que eu estou desistindo disso? É por causa do meu pecado? Ou eu tô desistindo disso de uma forma nobre, que realmente eu vejo que isso é o melhor pra minha família, que isso é o melhor pro meu ministério, que isso é o melhor pra minha vida, isso é o melhor pro meu relacionamento com Deus. Por que eu estou desistindo do que eu estou desistindo? Né? Até um vídeo que eu falei assim, esse vídeo não vou falar tanto sobre o cristianismo, não tem jeito, né, gente? Então, pare, avalie a situação, ore, você precisa muito orar sobre aquilo, sobre as suas decisões, pedir orientação do Senhor e avaliar mesmo como você está, se aquilo é nobre, a razão pela qual você está desistindo, se ela é fruto do pecado ou se ela é fruto de uma decisão lúcida e que é boa para o reino do Senhor. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!